Olá, queridos alunos do sexto ano. Nós estamos, no plano de estudo tutorado, volume 3, e vamos estudar a semana 2. Então, aqui com vocês, meus seguidores, professora Mariana, professora de Geografia. Desejo que vocês estejam muito bem e que vocês estudem os outros componentes curriculares também com muita atenção. Então, na semana 2, a nossa unidade temática, conexões e escala, objeto de conhecimento, relações entre os componentes físicos naturais, habilidade, descrever os movimentos do planeta, rotação e translação, e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos. Conteúdos relacionados: meridiano, longitude e paralelos, latitude. Então, nessa semana, esses conceitos de latitude, vão marcar aqui, ó, vamos ver se eu vou conseguir marcar já. Esses conceitos de meridiano, longitude, paralelos e latitude, eles têm que ficar bem explícitos. O que significa explícitos? Bem claros para todos nós. Então, o tema da nossa aula: localizar-se no espaço geográfico. Então, nessa semana, você vai conseguir, identificar no planisfério os paralelos e os meridianos, além de compreender como as coordenadas geográficas são utilizadas para indicar com precisão a localização de um ponto na superfície terrestre. Então, nós precisamos entender também o que são as coordenadas geográficas. Gente, as coordenadas geográficas são as linhas imaginárias que nós vemos no mapa mundi, no globo ou também no mapa de uma parte aí do nosso planeta. E essas linhas, elas cortam o planeta no sentido horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Para localizar, então, com precisão, cidades, vilas, montanhas, países, navios em alto mar, uma ponte, os cartógrafos criaram as linhas imaginárias da Terra. E essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos, que formam a base para um sistema de localização denominado coordenadas geográficas. O que nós precisamos entender? Então, no primeiro passo, precisamos entender o que são paralelos e o que são meridianos. Então, os paralelos são linhas horizontais imaginárias que circundam a Terra no sentido leste e oeste e se encontram paralelas à linha do Equador. A linha do Equador, ela divide a Terra em duas partes iguais, os hemisférios norte e sul. Vamos ver aqui, então, nas imagens. Paralelos, quais são eles? Então, a linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios aí, O hemisfério norte e o hemisfério sul. E essas linhas, elas estão circundando aí o nosso planeta no sentido leste-oeste. O principal paralelo é a linha do Equador. E aí divide no hemisfério norte e nós vamos ter os seguintes paralelos: o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Esses dois são os principais do hemisfério norte. No hemisfério sul, temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Lembrando que a linha do Equador corta o Brasil e o Trópico de Capricórnio também corta o Brasil. Quem já visitou Ubatuba, um pouco antes da gente chegar lá na Praia Grande,
tem lá uma placa indicando, aqui cruza o Trópico de Capricórnio. E lembre-se, os paralelos, né, são linhas nas horizontais. Meridianos são linhas verticais. Então veja aqui, ó, verticais são imaginárias e cortam a Terra no sentido norte e sul. Eles são estabelecidos a partir do meridiano de Greenwich. Então esse é um marco aqui, o meridiano de Greenwich. Nós costumamos falar de meridiano inicial. E esse meridiano que divide a Terra em hemisfério ocidental do lado oeste e oriental aqui do lado leste. Ok? Tudo entendido até aqui? Então vamos prosseguindo aí, ó. As coordenadas geográficas de um ponto, então de uma cidade, de uma montanha, né? Esse ponto onde ele está na superfície terrestre, ele é determinado pelo cruzamento de um paralelo com um meridiano. Os paralelos indicam a latitude e os meridianos indicam as longitudes. Então agora nós precisamos entender o que é a latitude e a longitude. A latitude é a distância entre um ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. A latitude, ela varia de 0 grau na linha do Equador até 90 graus ao norte ou 90 graus a sul. Todos os pontos que estão sobre o mesmo paralelo têm a mesma latitude. Então guardem, latitude é a distância entre um ponto da superfície a partir da linha do Equador, varia de 0 a 90 graus para o norte ou para o sul. Longitude é a distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich, também medida em graus, e varia de 0 em Greenwich a 180 oeste ou 180 a leste desse meridiano. Do qual meridiano? De Greenwich, que é o meridiano inicial. Todos os pontos sobre o mesmo meridiano têm a mesma longitude. Professora, não entendi muito bem. Pode me explicar na prática? Sim, vamos ver aqui então na prática a questão da latitude e da longitude. Então observe, aqui nós temos um mapa mundi, um planisfério, né? E o que temos escrito aqui, ó? Latitude. Então, a latitude, ela vai aqui da linha do Equador, 0 grau, para o norte. Então, eu caminho ou para o norte ou caminho para o sul. Quando eu vou para o norte, latitude norte. Então, toda essa parte aqui, ó, do continente asiático, da África, a Europa todinha está no hemisfério norte. Quando falo o Canadá, aqui ó, Canadá e Estados Unidos estão no hemisfério norte, o México no hemisfério norte, a América Central no hemisfério norte, significa o quê? Que estão acima da linha do Equador. Abaixo da linha do Equador, nós vamos ter o hemisfério sul. Quais partes do mundo que estão no hemisfério sul? Então, parte da América do Sul, a maior parte do Brasil está no hemisfério sul, parte da África está aqui no hemisfério sul, a Oceania e uma partinha aqui da Ásia está no hemisfério sul, ok? Então, a latitude vai de 0 grau a 90 graus norte ou sul. A longitude, então aqui nós temos o meridiano de Greenwich, que é o meridiano inicial. E a latitude, ela vai de 0 grau a 180 graus leste e de 0 grau a 180 oeste. Como entender melhor? Ainda não ficou claro. Vamos pensar o seguinte, vocês vão pensar num cachorrinho. Quando o cachorro late,
ele abre e fecha a boca. Então, latitude, o cachorro late. Longitude, você não sabe se o cachorro é bravo. Na dúvida, você corre para longe. Então, a longitude, né, vai para leste ou oeste. Vamos ver na prática aqui, ó. Nós temos 5 pontos: ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Vamos ver quais pontos que estão no hemisfério sul. Então, no hemisfério sul estão o ponto A, o ponto B, o ponto C. O ponto D está bem no encontro, né? Bem no cruzamento aqui, ó, de latitude e longitude. Está bem no cruzamento de 0 grau. Então, ele está em 0 grau. O ponto E está no hemisfério norte. Em relação a leste e oeste, lembre, lado direito, leste, lado esquerdo, oeste. O ponto A está a oeste. O ponto B, ele não tem lado, porque ele está a 0 grau aqui no meridiano de Greenwich. Então, nada. O ponto C. O ponto C está no hemisfério oriental. O ponto E também no hemisfério oriental. Ponto A, ocidental. Até aí tudo ok? Muito bem.